muita gente associa a figura do pombo e falam que no catolicismo o pombo representa o Espírito Santo, o que significa que está faltando ler, está faltando aprender. Não é bem assim, não, pô. Livro que usei como base para a resposta é o que fizeste? É uma pergunta para a humanidade que nosso irmão, entregador das verdades em tantas vidas, ele faz a pergunta no título: "Ô, humanidade, o que fizeste do batismo do Espírito Santo?" E aí, quando você lê, mas enfim, e tem a ver pombo? E esta é a pergunta. Há algumas significações que a gente precisa primeiro conferir, tá bom? No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, vede que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Estas avezinhas tão simplinhas. Eu achei o máximo, eu achei um ninho de pomba com 2 ovinhos numa janela que não abria e que a pomba colocou só um gravetinho para o ovo não rolar. Eu nunca vi ninho mais simples do que este. Tem tanto ninho por aí tão trançado, um graveto. É um pássaro simples, não tem medo do ser humano, fica andando na praça, encara. Quando ele percebe que o ser humano vai atacar, sai voando. Então é um pássaro muito simples, não tem cantos gloriosos, ele é todo simples. Por que que Jesus fala sede simples como a pomba? Porque quem tem falta de simplicidade tem orgulho, vaidade, petulância, arrogância. As pessoas simples olham face a face, olho no olho, sorriso gostoso. E ele aconselha prudência com as serpentes que moram no chão, sabendo de cada passo dos que se aproximam e que tem veneno para se defender. Prudência. Não se aproxime de mim, mas se aproximarem, eu vou reagir. Este foi o conselho. Cuidado com as pessoas, portanto, que poderão entregar, essa é a sequência daquele trecho da Bíblia, aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Exatamente isso, a serpente lá no solo se esconde, ataca, e os pombos voam. São até usados como correio, levam e trazem. No mundo espiritual também, tá? E o ninho é uma delícia. Então, funções que pode ser atribuído de uma forma especificada. Reconciliação, ou função também outra, mensageira. Em muitas culturas, a pomba é vista como uma mensageira, primeiro porque, de fato, se você amarrar na perninha dela, ela leva a mensagem, tem treino para isso, e ela leva a mensagem e traz de volta. Mensageira. Mas também, no mundo espiritual, existe a pomba usada como mensageira, representante dos dons, trazendo mensagens entre o mundo espiritual e o mundo físico. E outra coisa de reconciliação também, que é vista como um símbolo, um outro fator, é reconciliação com Deus, com a humanidade, Deus e humanidade. Quando foi isso? Na época de Noé. O dilúvio veio porque muita coisa Deus avisou, e eis que veio o dilúvio de água. Choveu, choveu, encheu o Oceano Atlântico, e só Noé, que era seguidor fiel, recebeu o aviso, construiu o barco, e saiu com o barco mar afora. Um dia, ele viu que parou de chover, o sol saiu, então ele enviou o corvo
Não teve muita resposta, aí ele pegou a pomba e enviou a pomba para que ela trouxesse a notícia de que já estamos perto da terra firme. A pomba voou, não encontrou onde colocar os pezinhos, voltou. Ele esperou mais uma semana, lançou a pomba de novo e ele trouxe o pombinho um ramo de oliveira, ou seja, os pés no chão ele não colocou, mas colocou numa árvore de oliveira. Ele pega um galhinho e traz para Noé, eis a mensagem: as árvores já estão, já posso colocar meus pés. Então, quando é símbolo de paz, está acabando o nosso castigo, a chuva que não acaba mais, o dilúvio. E depois ele manda outra pomba e ela não volta. Portanto, o pezinho encontrou chão e eu posso, Noé, colocar o meu barco e sair e retomar a vida. Esse é um lindo símbolo de reconciliação com Deus e tudo mais. Aí, na explicação do livro que fizeste do batismo do Espírito Santo, a gente pode ler o testemunho dado pelo profeta João Batista, quando ele estava batizando Jesus, que tinha uma necessidade de haver este ritual, mas que não tem nada a ver acontecer tudo aquilo com Jesus por causa do ritual. Era só uma simbologia que deveria acontecer naquela passagem, naquele batismo. Ele fala: eu vos batizo em água para todo mundo lá, mas virá outro mais forte do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia dos meus sapatos, das minhas sandálias, e é este, que vos batizará em virtudes, em dons, em mediunidades. Então, não é que João era menor do que Jesus, de jeito nenhum, mas a missão de Jesus era única e João teria que se recolher. Então, ele fala tudo isso porque, diante desta missão, nesta vez, era Jesus o portador deste fato de fazer a entrega. Então, ele fará a entrega em virtude do Espírito Santo e no fogo. Que fogo é este? Isso está em Lucas 3. Este fogo apareceu no dia da entrega. Línguas de fogo desciam do alto e batiam na pineal de algumas pessoas ali presentes na festa do Pentecostes. E aquilo foi explicado, eram espíritos maravilhosos, brilhantes como fogo, e que vinham atuar naqueles espíritos e falar sobre Deus. O assunto era Deus, os dons, o intercâmbio. Esse era o título, o tema de todos eles que começaram a falar em outras línguas. Então, os espíritos persas que, vamos dizer, incorporaram naquela hora, abrindo dons, iam para onde estavam os persas reunidos e começaram a falar sobre os dons. Aí, gregos e por aí afora, todas as línguas, os espíritos vieram em fogo divino, brilho, tamanho deles era esse. Então, repetindo, ele vos batizará em virtudes, que são os dons do Espírito Santo, e no fogo. Está explicado também isso. Como saberia o povo praticamente, na prática, que Jesus poderia fazer isso? Jesus herdaria o Espírito Santo na presença de muitos, justamente nesta hora do João Batista, havendo então o aparecimento da pomba e as palavras de João Batista avisando: eis, é este. E aí o povo ficou sabendo que ele seria o entregador. E passaria então, a partir daquela hora,
a vida inteira obrando sinais e prodígios, justamente usando os dons, em virtude dos dons. Querem uns trechos? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, imaginem a cena. Abre o céu, desce a pomba em cima do ombro de Jesus, e a voz do céu diz: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Lucas 3:21. Aí vem a pergunta, mas por que uma pomba? E, e volta a dizer, não tem nada a ver com o catolicismo. Então a pergunta era isso, não tem nada a ver. Porque a pomba simboliza a virtude, lá no povo hebreu, a pomba branquinha significava para eles lá. Os rabinos criavam pombas imaculadas, sem nenhuma peninha de outra cor, simbolizando virtude, que era alguma coisa que deveríamos atingir. E como o Espírito Santo é dom, é uma virtude espiritual, é dom. Nunca poderia tomar a forma humana, nem a forma de anjo, nem nada. Então foi usado o animalzinho que simbolizava a pureza, a virtude total. Vejam que no Pentecostes, já falei, leio aqui de novo, tomou a forma de línguas de fogo, mas na forma humana. Não eram anjos que apareceram. Hoje a gente sabe sim que os espíritos ali desceram, mas não apareceram. São espíritos que sabiam falar grego, que sabiam falar persa. Mas não em forma humana, e sim trabalhando os dons. Desse dia em diante, foi Jesus obrando os sinais e prodígios em virtude desse mesmo Espírito. E por causa disso, o que ele ganhou foi chamado de louco, satânico e acabou sendo crucificado. Um dia, trouxeram a ele um endemoniado, daqueles que ficam incorporados a alguém que não está nada bem da cabeça, mas ele era cego e mudo, e Jesus o curou. E ele começou a falar certinho, ver as coisas, e todo mundo ficou pasmado e diziam: por acaso esse é o filho de Davi? Os fariseus ouviram aquilo e diziam: esse está mandando fora os demônios? É porque a virtude é de Beelzebu, ele é o príncipe dos demônios. Mateus 2:22. Jesus entendeu o pensamento deles ali e disse: todo o reino dividido contra si mesmo vai ser devastado. Vocês podem ver, família que briga por dentro acaba desmanchando, país que tem briga interna acaba desmanchando. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda a cidade, toda a casa dividida contra si mesmo não vai subsistir. E se é Satanás que expulsa Satanás, então ele está dividido entre eles mesmos. Se eu sou o demônio e estou expulsando demônio, esta casa está dividida. Então, este reino não vai subsistir. Mas o Cristo se coloca abaixo do Espírito Santo e diz que, justamente, ele diz depois: se eu expulso os demônios por causa de Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos nas brigas? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, eis que então o reino de Deus chega a vocês. Todo mundo ficou quieto. Eu estou expulsando em nome de Deus.
Então eu estou avisando, o reino de Deus é chegado. Este é dado, o Espírito Santo é dado como graça a todos os que forem julgados dignos pelo Pai comum de todos nós. Isso Pedro falou em Atos, no capítulo 2. O Espírito Santo é uma virtude que emana de Deus, não é parte integrante do Espírito, cada um de nós. Não é. Deus coloca. E, portanto, é força, é poder, é virtude. Por estes dons se comunicam os Espíritos. Dão-se os sinais obrados pelo Cristo, por ele Jesus, por eles, os dons, né? Jesus fazia e desfazia seu próprio corpo. Porque ele aparecia e desaparecia. Nesta parte de 50 dias, entre a abertura da caverna, que não estava mais lá o corpo, ele apareceu materializado. Depois de sumia. Quando eles iam responder, já não estava mais. Assistam a pesquisa que eu fiz no vídeo 60, os 50 dias. Eu queria ver em filme tudo aquilo de maravilha que ele fazia subindo e descendo. Então, por ele, dom, Jesus fazia e desfazia o seu corpo, por ele se comunicava, e por ele todos nós poderemos chegar a fazer até o mesmo, ou mais ainda, que o Mestre fez consoante a sua própria maneira de dizer em João, capítulo 14. Crede-o, ao menos por causa das obras. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim, esse fará também as obras que eu faço, e fará outras ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai, e quem fica fará outras obras. Ele mesmo anuncia que vai retornar a Deus, em espírito e verdade. Nascerá ainda mais uma vez, para o retorno definitivo. E é a nossa estrada. O Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. É pelo dom, porque não há homem que conheça tudo de verdade que precisamos saber. E este dom vos fará lembrar de tudo o que eu agora tenho vos dito. Também em João 14, 26. Quando vier aquele Espírito de verdade, que é a chegada do que eles sabiam que ia ter erros e distorções, e que haveria de vir o Espírito da verdade, que foi o entregador das verdades 37 vezes. Ele vos ensinará todas as verdades, mas ele não falará por si mesmo. E dirá tudo o que tiver ouvido e vai vos anunciar as coisas que estão por vir. João 16, 12 e 13. Ainda temos, e estes sinais seguirão aos que crerem. Então vamos prestar atenção que sinais virão, e tem muitos outros mais. Expulsarão demônios, como ele fez, em meu nome. Falarão novas línguas, ou seja, quando for hora de muita gente se encontrando e precisará ver um aviso dos céus, estes espíritos vão tomar os corpos e vão falar na língua que é necessária. Manusearão serpentes, se beberem alguma potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vejam que isso está em Marcos 16. Mas tem outros que Jesus usava, que a gente testemunhou, e que vale a pena fazer esta lição de casa. Leiam os evangelhos só pegando com caneta e papel na mão. Que dom foi esse que Jesus usou e que nós vamos ter? Vidência, audição, leitura dos pensamentos,
clarividência, sabendo do que está acontecendo lá longe, como foi com Felipe, Natanael, e eu conheço você desde que você estava lá na Figueira. Quantos dons! Lição de casa. Então, eis que a pomba tem significado divino, não os dons, a presença dos dons jamais apareceria no formato humano. Porque não é presente de Deus. Vamos aguardar nosso merecimento aumentar. Até a próxima.